escolhi hoje para estar falando com os irmãos é fé transformadora de vida. Eu nasci num lar cristão, filho de pastor desde berço. E às vezes o tempo vai passando e a gente precisa olhar para a nossa vida, olhar para trás e fazer uma leitura sobre a nossa situação de fé, sobre os momentos que tivemos positivos, negativos, frustrações e tantas outras coisas. E eu escolhi esse assunto para estar trazendo hoje aqui, uma fé transformadora de vida. Eu creio que a gente precisa aprender algumas verdades importantes, porque é um assunto que nos vai trazer um grande crescimento, se compreendido, se bem entendido e se praticado. Esse assunto muda a nossa vida e faz a nossa vida contemplar milagres todos os dias. João, capítulo 6, do 22 ao 35, diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele deu-lhes a comer pão do céu? E declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. Ele está sentado. Jesus, quando esteve aqui na terra, realizou muitos milagres. E os milagres de Jesus são um mistério. Estou com 27 anos, como eu falei, nasci na igreja. E os mistérios de Jesus são muito grandes. E principalmente quando nós falamos dos milagres, tem um mistério fantástico atrás disso. Jesus, alguns momentos, curou publicamente. Em outros momentos, Jesus apenas chamou os 3 mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, para curar, para fazer o milagre acontecer. Nós vemos Jesus, às vezes, fazendo milagre, pedindo para ninguém contar o que tinha acontecido. Olha, vai, mas não espalhe o que aconteceu. E você vê, às vezes, multidão pedindo: Jesus, faz esse milagre. Jesus diz: não é hora, não vou fazer. Os milagres de Jesus são interessantes. E eu creio que todos vocês aqui já se perguntaram alguma coisa a respeito de milagre. Jesus, por que aconteceu um milagre na vida do fulano e na minha não? Nós dois estávamos endividados, nós dois estávamos com o mesmo problema, nós dois fomos à igreja, nós dois dobramos nosso joelho, nós dois oramos, ele recebeu o milagre e eu não recebi. Quantas orações talvez você já fez que parece que não foram ouvidas e atendidas pelo Senhor? Eu muitas, desde a infância, não estudava para a prova e chegava na prova, orava: Jesus, faz um milagre aqui, Jesus.
Sabe tanto que eu preciso passar nessa matemática. O milagre não acontecia. E coisas sérias também. Meu avô estava com câncer. Eu fui um dos que orei. Já tinha visto muitas pessoas ter sido curadas de câncer através da oração. Orei e nada aconteceu. Meu avô faleceu de câncer. Os milagres de Jesus é algo interessante. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte, e aqui eu quero já entrar em alguns pontos interessantes sobre nós. A fé transformadora de vida, ela não brota a partir de um milagre. E aí que está a chave de tudo. Mas o milagre é que precisa brotar dessa fé transformadora. Às vezes nós fazemos essa inversão e pegamos a soberania do Senhor e colocamos de lado. E nós queremos coordenar as coisas. E aí está um grande problema. E esse texto aqui, ele é um texto fantástico, que nos mostra o fundamento do cristianismo, o fundamento do evangelho. Jesus tinha feito o grande milagre da multiplicação dos pães. Imagine, uma multidão, mais de 5.000 pessoas sem nada para comer, estavam retirados da cidade, nas montanhas. Jesus olha para os discípulos, o evangelho de João diz que ele chegou a Filipe e falou: precisamos dar comida para essa multidão. Não podemos despedir esse pessoal para casa agora, porque muitos deles vão ficar fracos antes de chegar em casa e pode acontecer coisa pior. Precisamos dar pão para eles. E o milagre você sabe, né? Surgiu lá 5 pães e 2 peixinhos, e com aquilo o milagre acontece, Jesus alimenta uma multidão. A Bíblia diz no final, então, desse milagre, Jesus se retira sozinho para buscar o Pai. Os discípulos entram no barco, as pessoas veem que os discípulos entram no barco, mas Jesus não estava junto. E os discípulos vão. Diz que em certa altura da noite, Jesus aparece no meio do mar. Os discípulos veem Jesus, gritam: é um fantasma e tal. E tem toda aquela história de Pedro que a gente conhece. Pedro também anda sobre as águas. Jesus vem para o barco e eles então atravessam o mar e chegam na cidade de Cafarnaum. No outro dia, e aqui entra na narração que nós lemos, as pessoas estavam lá do outro lado. Tá, mas o barco não voltou, os discípulos foram sozinhos. Daí chegou um barco que eles pensaram que era dos discípulos, não era. Onde que está Jesus? Precisamos ir atrás de Jesus. E daí diz que entraram no barco, atravessaram o mar e encontraram Jesus lá em Cafarnaum. Daí entra nesse diálogo que a gente vê aqui. Chegando lá, eles perguntam, espantados: Jesus, como é que você chegou aqui? Eles viram que Jesus não tinha entrado no barco. Jesus não fala nada. E daí então, o diálogo que eles têm nos mostra umas verdades importantes. Porque eles chegam já pedindo para Jesus, né, alguma coisa. Jesus pega aquela frase que eles perguntaram, não responde nada, mas diz o seguinte: eu sei por que vocês vieram aqui. Vocês não vieram aqui nem é por causa do sinal milagroso que aconteceu. Vocês vieram aqui para encher a barriga. Vocês vieram aqui porque o pão foi multiplicado lá, vocês viram fartura, né? Vocês viram muita coisa acontecendo, não pagaram nada pela comida que encheu a barriguinha de vocês, é por isso que vocês estão aqui de novo. Daí, olha só o que Jesus diz para ele: a verdade é que vocês estão procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Primeira coisa que nós precisamos aprender dessa fé que transforma a nossa vida é que ela não pode estar presa nas coisas materiais desse mundo. Aquelas pessoas estavam muito preocupadas com a questão material, com encher a barriguinha. E daí a gente pode pegar vários exemplos para mostrar que as pessoas que já naquela época viram Jesus fazer milagres, viram fisicamente Jesus, também tinham um problema que nós vemos muito hoje: olhar para o nosso umbigo, ficarmos preocupados com nós mesmos e nos tornarmos materialistas. A Bíblia conta a história de um jovem rico que encontrou Jesus,
E ele chega: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e primeiro pergunta: por que chama bom? Isso aqui, em outro momento, a gente fala sobre isso. E Jesus pergunta para ele: olha, você precisa então praticar os mandamentos. Quais são os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, tal. E ele diz: não, eu tenho praticado tudo isso. Eu estou com a minha fé na vida eterna garantida, então. E Jesus diz para ele: só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e reparte com o pobre. E daí a coisa pegou para ele. Porque o coração dele não estava em Jesus, não estava na vida eterna, estava nos bens. E a Bíblia diz que ele sai e não faz o que Jesus mandou, porque ele era muito rico. Esse é um exemplo que mostra o que essas mesmas pessoas que foram procurar Jesus estavam fazendo. Queriam ver milagres, mas tudo voltado para o seu eu, tudo voltado para o seu propósito, tudo voltado para que ele, na verdade, inconscientemente, talvez, fosse glorificado. E aqui nós nos questionamos: como assim? Essa fé transformadora não pode estar apegada às coisas materiais, às coisas terrenas. Não é importante a gente comer? Com certeza é importante. Jesus mesmo tinha feito a grande multiplicação. Mas por que Jesus agora estava negando o pão? Jesus queria que aquelas pessoas entendessem algo que durante esses 2000 anos ele vem ensinando, a sua palavra vem revelando. E a gente, quando nós olhamos a amplitude do evangelho, nós também precisamos compreender isso. Jesus está muito mais preocupado na sua alma do que na sua saúde. Jesus está muito mais preocupado na sua salvação do que no seu bolso cheio. Jesus está muito mais preocupado que você assuma uma posição de filho real do que ande em carros confortáveis e morando em grandes mansões. Jesus pode fazer todas as coisas. Jesus pode dar o carro que você quer, tirar você da dívida, te dar uma casa maravilhosa, curar a tua enfermidade. Agora, se você, para colocar sua fé em Jesus, precisa ver primeiro o milagre acontecendo, tem alguma coisa errada. O teu foco está no material. Nós vemos isso quando os 4 amigos descem o paralítico lá na frente de Jesus. Jesus, em vez de falar: seja curado, levante e ande, ele diz: perdoado estão os teus pecados. Daí depois que os fariseus lá começam a questionar aquilo, daí sim ele diz: agora então, para mostrar que eu posso perdoar os pecados, que eu posso restaurar a Deus, que eu posso sarar a sua alma, levanta e anda. Primeiro, aquilo que é eterno, depois o que é passageiro. Aquelas pernas que o homem estava ali sem poder se mexer, de uma forma ou outra, ou ela se mexendo ou não, um dia iria para a cova, um dia ele morreria, mas a alma dele, que era eterna, isso foi priorizado pelo Senhor. E nós vemos o evangelho todo apontando para isso. Deus quer relacionamento conosco antes de fazer o milagre. Ou seja, o que você está falando, pastor Lediel? Eu estou falando que a tua fé não pode estar no milagre. A tua fé precisa estar no Deus do milagre. A tua fé precisa estar em Jesus. E quando eu entendo isso, a minha vida muda. Porque eu não venho na igreja, eu não oro, eu não leio a Bíblia apenas para receber o meu milagre. Como se Deus fosse um supermercado e eu chegava lá: eu preciso dessa bênção agora, me dá isso aqui e tchau. Não. Ele está esperando que você venha e se relacione com um filho. Quantos são pai aqui? Levante a mão. E mãe? Quantos são pai e mãe? Você imagine agora um filho que só chega para o pai dizendo: eu te amo, papai, quando precisa sair com os amigos e precisa de dinheiro. Como é que fica o coração dessa mãe e desse pai? Você imagina agora um filho que só valoriza o pai, só respeita o pai, só ama o pai, quando o pai dá o que ele quer. O coração desse pai não se agrada, porque o pai quer um amor autêntico. O pai quer que ele tome a posição de filho e tenha um relacionamento íntimo com aquela criatura. A mesma coisa acontece em nós e Deus. Nós nos esquecemos que nós somos filhos de Deus, precisamos relacionar com Ele como um pai se relaciona com um filho. E aí, às vezes a gente só lembra de Deus quando estamos precisando de alguma coisa. E Jesus falou isso bem claro.
Não trabalhem tanto pela comida daqui, gente. Vocês precisam trabalhar pela comida eterna, pelo aquilo que vai dar salvação para vocês. Vocês precisam desenvolver relacionamento com Deus, amar ao Senhor não porque Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. E quando nós entendemos isso, a nossa vida passa a ser um milagre cotidianamente. Cotidianamente. Só que a nossa sociedade está tão longe disso. Algumas pregações passadas eu falei que nós mesmos adultos, nós mesmos os pais, nos mergulhamos tanto no materialismo, mergulhamos tanto no adquirir bem, trabalhar para isso, para aquilo, e nós nos esquecemos das coisas básicas, que é dar o melhor para o filho, né? E eu falei na pregação alguns meses atrás, gente, o melhor que você pode dar para o teu filho não é você trabalhar que nem um condenado e botar um Nike no pé dele e botar realmente uma camisa de marca e assim por diante. O melhor que você pode dar para o seu filho é relacionamento com Deus. O melhor que você pode dar para o seu filho é apresentar o Senhor Jesus para ele, para mudar aquela vida. Só que nós esquecemos disso. E nós mesmos não nos relacionamos com os nossos filhos. A gente só quer trabalhar. Se sobrar um tempo, daí sim a gente vai lá de vez em quando, faz alguma coisa com os filhos. Isso é antibíblico. O nosso relacionamento com nossos filhos não deve ser assim. E o nosso relacionamento com o nosso Pai eterno não deve ser assim. A fé que vai transformar a sua vida e que consequentemente vai trazer outros milagres todos os dias para a sua vida, não está apegada ao material. E daí eu comecei a entender, Senhor, por que tantas vezes eu oro, tantas vezes eu clamo e parece que alguns milagres não acontecem? E daí entra a soberania de Deus. Tudo isso, o não acontecer naquele momento, Deus está trabalhando para que eu busque mais, para que eu conheça melhor, para que eu venha me envolver com Ele, que eu assuma o lugar de filho, para que a gente tenha um relacionamento íntimo. Deus quer salvar a nossa alma. Deus quer fazer um milagre em nosso coração e por isso nós falamos, a salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. Porque se você é aleijado, você é curado e não tem um encontro com Cristo, não recebeu a salvação, você vai com as suas pernas boas para o inferno. Se você ora pedindo uma casa, um carro, você não tem um relacionamento com Deus, você não teve um encontro com Jesus, você vai com um carro bom e com casa boa para o inferno. Por isso que nós precisamos, acima de tudo, relacionamento com Deus, buscar a presença do Senhor, assumir um lugar de filho. E quando isso acontece, irmãos, a gente começa a ver as coisas de outra forma. Eu sempre digo, a vida assume aquilo que o Senhor falou, vida abundante, vida abundante. Eu às vezes tenho um filho de 2 anos e meio e uma menina de 1 aninho. Eu fico assim fascinado, né? E eu tenho aprendido muito mais de Deus olhando para a vida dos meus filhos. Ele tem um bonequinho lá que tem uma espadinha assim. Quando aquela espada cai da mão do boneco, para ele aquilo lá é um grande problema. É um grande problema. Ele às vezes chora, papai, caiu a espadinha. Como se aquilo lá fosse algo impossível de solucionar. Ele não sabe que o pai tem que fazer tantas outras coisas, né, que realmente são preocupantes, que realmente podem trazer preocupações para nós, pagar as dívidas, pagar escola, pagar isso, pagar aquilo. E às vezes eu penso, puxa, nós somos essa criancinha que às vezes nos preocupamos com as coisas da vida que para nós parece uma imensidão. Mas comparado à possibilidade que um pai pode fazer, aquilo lá não é nada. Por isso, priorize acima de tudo o teu relacionamento com Deus. E entenda que muitas coisas que você pede não acontecem porque é Deus trabalhando na sua vida. Deus trabalhando na sua vida. Às vezes, se no momento que você pediu o milagre acontecesse, você nem estaria aqui. Você já tinha virado as costas para Deus há muito tempo. Mas porque o milagre não aconteceu, você está desenvolvendo o teu relacionamento com Deus. Você está aqui ouvindo a palavra do Senhor e a tua fé nele está aumentando. Isso que Deus quer acima de tudo, relacionamento com Ele. A segunda coisa que nós vemos aqui é que uma fé transformadora de vida não está presa aos nossos próprios méritos. Não. Eles chegaram e Jesus diz então, olha, não se preocupe muito com essa comida, mas na que é eterna.
E daí eles falam, tá bom, Senhor, o que nós precisamos fazer então para realizar as obras que Deus quer? Olha só o que Jesus diz, e às vezes a gente passa por isso aqui e não percebe. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Crer em Jesus. Crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Naquele tempo, e essas pessoas eram judeus, eles estavam totalmente esperando o Messias, né, que fosse o salvador deles, que tirasse o jugo romano que estava sobre eles, e os fariseus ensinavam para todos: você tem que fazer as regras todas serem cumpridas, as leis são essas. E por isso que a gente sempre vê Jesus tendo um grande problema com os fariseus a respeito do sábado. Por quê? Os fariseus ensinavam que se o povo de Deus, se o povo de Israel estivesse cumprindo todas as leis rigorosamente, o Messias viria. Primeiro a gente precisa fazer muito. A gente precisa não quebrar o sábado, não quebrar os outros mandamentos. Daí, quem sabe, quando a gente estiver nesse nível, o Messias vem. E daí chega Jesus lá, o Messias quebrando o sábado. Eles ficaram loucos da cabeça. E as pessoas tinham isso em mente: eu preciso fazer alguma coisa para o reino de Deus acontecer. E daí nós vemos o grande projeto de Deus. A humanidade não fez nada. A humanidade pecadora não fez nada. Continuou mergulhado no seu pecado, mas Ele pega o seu melhor, o seu Filho unigênito, manda para morrer na cruz e nos salvar. O mérito é todo de Deus. Nós não precisamos fazer nada. A única coisa que Jesus diz: creia que eu sou o enviado de Deus. Creia nisso. E aí, a gente também, mais uma vez, cai na mesma prática que aquelas pessoas daquela época estavam fazendo. Achar que o que eu faço é que vai trazer um milagre. Achar o que eu faço é que vai realmente fazer a diferença. O que vai fazer a diferença, e é o único trabalho seu, é a única coisa só: botar a sua fé em Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus. E a partir do momento que você faz isso, o teu relacionamento com Ele muda. Você começa a entender o plano da salvação. E daí você começa a entender que as 7 correntes que você faz aqui é uma tática para que você esteja sempre aqui ouvindo a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o que é a palavra do Senhor. E a nossa intenção é que a tua fé cresça, a tua fé amadureça, a ponto de você entender que não é mérito teu, que não é a quantidade de oração que você faz, a quantidade de leitura bíblica que você faz, quantas vezes que você vem à igreja que vai trazer milagre para você. Não, é a fé em Jesus. E eu tendo uma fé autêntica em Jesus, consequentemente, eu vou ter paixão pela Bíblia e vou lê-la todos os dias. Eu não vou conseguir ficar um dia sem falar com o meu Deus. Eu vou começar a entender o relacionamento que Deus quer de nós. A gente vê o Pedro, né, o discípulo de Jesus. Pedro era o cara, né? Quando já estava ali as coisas ficando feias para o lado deles, muita perseguição, Pedro chega perante os discípulos: Jesus, olha, Senhor, pode ficar tranquilo. Se todos esses aqui te negarem, você pode ficar tranquilo que eu não. Eu vou até o fim, estou contigo e não abro mão. A história a gente conhece. Pedro negou Jesus 3 vezes. E eu sempre digo, né, alguns teólogos não concordam comigo, mas um dos momentos mais lindos da vida de Pedro estava ali. No momento que ele negou a Jesus. Naquele momento que ele nega Jesus, e ele sai chorando envergonhado, ele começa a entender: realmente eu não posso botar fé em mim. Eu não sou nada. Eu sou fraco, eu falei uma coisa, estou fazendo outra. Neguei o Salvador do mundo, que até esse momento só fez coisa boa. 3 anos passamos juntos, me ensinou tudo que eu sei a respeito do reino de Deus. Eu falei que eu era o cara, que eu ia ficar até o fim. Ali caiu Pedro. E ali ele começou a ver que a fé dele precisava estar em Jesus. Que Jesus é que faz acontecer. A nossa fé precisa estar em Jesus. Não é quantas escadas você sobe de joelho, não é quantos terços você vai rezar, e não é quantos cultos você vai vir aqui. A tua fé precisa estar em Jesus. Que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é onipotente e que Ele sim pode fazer um milagre acontecer na minha vida. Tudo isso é relacionamento. E a terceira coisa que nós vemos,
além de ser uma fé que não pode estar nessas pequenas coisas perecíveis, uma fé que não pode estar presa aos nossos próprios méritos, a consequência lógica é uma só. A fé que transforma a vida e faz a nossa vida ser um milagre todo dia, é a fé que está em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Essa é a fé que vai transformar a sua vida, e a partir daí o milagre vai acontecer. A última música que o Luciano cantou aqui: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A frase do cego Bartimeu e também da mulher Ciro-fenícia. Jesus, quando a Bíblia fala da passagem dessa mulher, estava dando muito problema lá na região de Jerusalém, Judéia, vamos subir. E eles vão para Ciro-fenícia e Jesus queria ficar quietinho. Jesus queria ficar escondido, não queria chamar a atenção de ninguém. Jesus entra numa casa. E daí chega essa mulher maluca, gritando lá fora. Uma mulher que estava com a filha endemoniada, precisando do milagre, precisando da salvação. Mas antes de tudo isso, ela chega para Jesus e reconhece que Ele é o Messias, reconhece que Ele é Deus. Uma mulher Ciro-fenícia, chamando Jesus de filho de Davi. Nessa frase ela já estava dizendo tudo o que as profecias dos israelitas falavam. É da linhagem de Davi que vai vir o Salvador do mundo. E ela chega já afirmando: Jesus, Tu és o filho de Davi. Eu creio que Tu és o filho de Deus que veio resgatar a humanidade. Olha para mim, tenha compaixão de mim. E a Bíblia diz que depois ela chega, prostra-se aos pés do Senhor e o adora. Irmãos, o que eu estou querendo ensinar para vocês nesta noite? O milagre às vezes não acontece enquanto a gente não assume a posição de filho. Um filho que deseja e precisa se relacionar com o Pai, independente do que temos ou deixamos de ser. Filho é filho, pai é pai. O Senhor está de braços abertos, intentando um relacionamento contigo. Vamos colocar em pé, já vou finalizar essa palavra. O milagre maior da sua vida que você precisa é ter um encontro com Jesus e todos os dias se relacionar com Ele. Agora, eu não conheço você, conheço poucos aqui de nome, de relacionamento, poucos. Agora você sabe aí onde você está, como é que está o teu relacionamento com Deus. Você sabe se você tem sido um filho interesseiro ou se você realmente ama esse pai. Se realmente você está querendo desenvolver essa intimidade com Ele. Se você realmente entendeu que acima de tudo, acima de ter saúde, acima de ter tantas outras coisas, você precisa se relacionar com o Criador do universo. Você foi criado para isso. Enquanto você não ocupar essa posição de filho, a paz que você tanto procura não irá estar na sua vida. O Pai deseja te dar vida abundante. O Pai deseja te dar presentes. O Pai deseja realizar milagres. Às vezes isso não acontece porque Ele quer te ensinar algumas coisas. Eu tenho aprendido isso na prática. Eu já falei aqui no culto que eu sempre estou, que é domingo de manhã. Eu falei uma vez. O meu filho, que eu tanto amo, ele tem um nódulo aqui, debaixo do braço. É algo bem grave, aparentemente assim. E desde o primeiro dia que a gente notou aquilo, eu orei: Senhor, quero ver um milagre acontecer. O milagre ainda não aconteceu. Mas quando eu olho para trás, esses 2 anos e meio, eu consigo ver como amadureceu o meu relacionamento com Deus. Eu consigo enxergar que cada dia eu estou mais onde Deus queria que eu estivesse, no centro da vontade dEle. E eu consigo ver Deus usando aquilo, a vida do meu filho, um problema que está nele, para me moldar, para me lapidar, para me colocar no centro da vontade dEle. E acima de tudo, para que eu ocupe o lugar de filho.
no meu relacionamento com Deus, para que realmente esteja no braço dele, confiando nele, enxergando a vida com a perspectiva de Deus, enxergando as pessoas na óptica que Deus tem para nós. E é isso que ele quer para a sua vida. Se você reconhece que precisa melhorar o seu relacionamento com Deus, eu quero que você venha à frente. Nós vamos orar por você. Jesus, a Bíblia nos diz que ressuscitou 3 pessoas durante o tempo que ele estava aqui. Jesus fez muitos milagres, muitos. Curou muitos cegos, curou muitos paralíticos, expulsou muitos demônios. E a pergunta é a seguinte: o que Jesus fez na terra? Resolveu o problema nesse tempo que ele apenas fez milagres? Não. Muitas outras pessoas, enquanto ele ressuscitou esses 3, morreram. Muitos endemoniados de todas as localidades do mundo permaneceram endemoniados no tempo que ele estava ali expulsando alguns demônios. Muitos cegos não tiveram a oportunidade de encontrar Jesus e continuaram cegos. Mas ele fez algo por toda a humanidade. Ele fez algo que abrangeu o mundo todo. Ele deu a vida dele para perdoar os nossos pecados, para que a gente fosse novamente conectado ao Senhor. E isso é tudo. Isso me deu novo acesso ao Pai. E isso é o convite para todos nós. Venha novamente para a família. Venha novamente se relacionar com Deus. Para um pouco de correr o dia todo e não ter um momento de oração, de conversa com Deus. Pare um pouco de assistir tanta coisa na televisão, tanta coisa na internet e não ter um minuto para ler a Bíblia todo dia. Nós precisamos melhorar. Eu preciso melhorar. E a partir desse momento, quando o nosso relacionamento com Deus, quando a nossa intimidade com Deus começar a acontecer, você vai ver todos os dias a sua vida ser um milagre. Você crê nisso? Amém? Coloca a mão no seu coração. Deus, a tua igreja está aqui reunida mais uma vez, Senhor, para reconhecer que nós precisamos crer antes de ver. Nós precisamos colocar a fé em Ti. Que nós precisamos entender, Senhor, que o nosso relacionamento contigo precisa melhorar e muito. Deus, temos tido tempo para tantas outras coisas e às vezes esquecemos, Senhor, de bater um papo contigo. Às vezes esquecemos, Senhor, de falar o quanto te amamos, o quanto queremos estar contigo, o quanto precisamos aprender. Queremos, Senhor, a cada dia desenvolver a nossa fé, entender, Senhor, o seu agir em nossa vida, entender, Senhor, que muitas vezes os milagres não realizados, as orações não atendidas, tudo isso é propósito para o nosso bem, visando, Senhor, a nossa alma, a nossa salvação eterna, visando, Senhor, realmente a Tua manifestação em nossa casa, em nosso lar, intencionando, Senhor, a nossa busca por Ti. Nós hoje estamos aqui, Senhor, reconhecendo que queremos mais de Ti e colocamos, Senhor, de uma maneira autêntica e verdadeira a nossa fé em Ti, Senhor. A nossa fé está em Ti, Senhor. Com milagre, sem milagre, a nossa fé está e permanecerá em Ti, pois entendemos que somos filhos e precisamos estar relacionados com o Pai. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Dê experiências contigo. Dê, Senhor, realmente intimidade contigo, a ponto de mudar essas vidas, a ponto, Senhor, de libertar essas vidas, a ponto, Senhor, de fazer realmente a vida se tornar um milagre todos os dias. É assim que queremos, é assim que desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.